Olá, muito boa tarde. Foi hoje apresentado em Roma o relatório sobre liberdade religiosa. É um estudo levado a cabo anualmente pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e é sobre ele que vamos conversar dentro de minutos com Catarina Martins Petencourt. Antes, olhamos à atualidade religiosa. Os mais pobres estiveram na primeira fila no Vaticano para um jubileu dedicado aos sem-abrigo e outras pessoas em situação de exclusão social. A Basílica de São Pedro ganhou um colorido diferente durante a celebração do Jubileu da Misericórdia com os sem-abrigo no Vaticano, uma ocasião em que o Papa desafiou os cristãos a não fechar os olhos diante da pobreza. Quanto ci fa male fingere di non accorgerci di Lazzaro che viene escluso e scartato. E voltare la faccia a Dio, È un sintomo di sclerosi spirituale quando l'interesse si concentra sulle cose da produrre invece che sulle persone da amare. Così nasce la tragica contraddizione dei nostri tempi. Quanto più aumentano il progresso e le possibilità, il che è un bene, tanto più vi sono coloro che non possono accedervi. As primeiras filas da Assembleia incluíam vários sem-abrigo e outras pessoas em situação de exclusão social, reunidos no Vaticano para um conjunto de celebrações e encontros por ocasião do Ano Santo da Misericórdia. Ed è grave che si abitui a questo scarto. Bisogna preoccuparsi quando la coscienza ci anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo che diventano solo ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali. A Porta Santa da Basílica de São Pedro vai ser fechada no próximo domingo, encerrando assim o Jubileu da Misericórdia. O Papa espera que esta iniciativa ajude todos a construir um mundo melhor. L'anno santo ci ha sollecitati da una parte a tenere fisso lo sguardo verso il compimento del regno di Dio e dall'altra a costruire il futuro su questa terra lavorando per evangelizzare il presente, così da farne un tempo di salvezza per tutti. O Jubileu das Pessoas Socialmente Marginalizadas começou com uma audiência com o Papa na Sala Paulo VI, em que Francisco abriu o coração para pedir perdão aos que foram ignorados. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. El perdón de ustedes hacia hombres y mujeres de iglesia que no los quieren mirar o no los quisieron mirar es agua bendita para nosotros. Entre os participantes esteve uma delegação portuguesa que levou a Roma 160 pessoas, entre sem-abrigo e técnicos da Caritas Diocesana, Comunidade Vida e Paz e Misericórdia de Lisboa. Rejeitar todas as atitudes de exclusão poderia ser este um dos principais resultados do Jubileu da Misericórdia. Na última audiência jubilar, o Papa falou de inclusão. A inclusão é uma atitude que resulta da misericórdia. Na última audiência do ano jubilar, o Papa insistiu nessa marca de quem é misericordioso, depois de se aproximar dos peregrinos presentes na Praça de São Pedro para ouvir o Papa. Francisco lembrou situações que exigem acolhimento, pensamento e ações marcadas pela inclusão, à semelhança do agir de Jesus. E noi cristiani siamo invitati a usare lo stesso criterio. La misericordia è quel modo di agire, quello stile con cui cerchiamo di includere
nella nostra vita gli altri, evitando di chiuderci a noi stessi e nelle nostre sicurezze egoistiche. Uma proposta a concretizar depois no cotidiano de cada pessoa. Quante persone stanche e oppresse incontriamo anche oggi, per la strada, negli uffici pubblici, negli ambulatori medici. Lo sguardo di Gesù si posa su ciascuno di quei volti, anche attraverso i nostri occhi. E il nostro cuore come è? È misericordioso? E il nostro modo di pensare e di agire è inclusivo? Perguntas que procuram respostas à semelhança das que descrevem na Bíblia o Deus Misericórdia. Questo aspetto della misericordia, l'inclusione, si manifesta nello spalancare le braccia per accogliere senza escludere, senza classificare gli altri in base alle condizioni sociali, alla lingua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti a noi c'è soltanto una persona da amare come l'ama Dio. Na última audiência jubilar, que proporcionou muitos encontros do Papa com os peregrinos presentes em Roma nas manhãs de muitos sábados deste Ano Santo da Misericórdia, Francisco manifestou o desejo de ver uma igreja acolhedora, à semelhança do acolhimento criado pelas colunatas da Praça de São Pedro. La Santa Madre Chiesa prolunga nel mondo il grande abbraccio di Cristo morto e risorto. Anche questa piazza, con il suo colonnato, esprime questo abbraccio. Lasciamoci coinvolgere in questo movimento di inclusione degli altri per essere testimoni della misericordia con la quale Dio ha accolto e accoglie ciascuno di noi. Grazie. O Jubileu da Misericórdia iniciou com a abertura da Porta Santa no dia 8 de dezembro de 2015, na Basílica de São Pedro, e termina este domingo em Roma. Há exclusões da liturgia que podem e devem ser revistas. Palavras de Dom Manuel Clemente a propósito dos divorciados recasados no final da Assembleia da CEP. A recepção e a aplicação da exortação apostólica à alegria do amor do Papa Francisco foi um dos temas em análise nesta Assembleia Plenária dos Bispos, particularmente no que se refere ao discernimento que algumas situações reclamam, como é o caso dos divorciados recasados. No final dos trabalhos, Dom Manuel Clemente disse que esta é uma situação que reclama discernimento e integração. O Papa, na exortação, diz que há uma série de exclusões do ponto de vista litúrgico, pastoral, etc., que podem e devem ser revistas atendendo a essa diferença dos casos pessoais. Mas ainda não explicitou quais, não é? E, possivelmente lá nos seus serviços centrais, portanto nas congregações romanas, se estudará isso e nos darão indicações mais concretas, porque efetivamente não é tudo a mesma coisa, os casos não são todos iguais e têm que ser acompanhados, como diz ele, com discernimento e com integração. Vamos ver, estamos disponíveis para caminhar com o Papa neste sentido, mas que lá está dentro da nossa tradição evangélica e daquilo que Jesus Cristo diz tão taxativamente acerca do matrimónio, não é? O Papa também tem muito essa preocupação de que não comece cada um a atuar por seu lado, mas é a Igreja, não é? Agora vamos ver até onde é que isto nos pode levar. A reunião do Episcopado coincidiu com o desfecho das eleições americanas. O presidente da Conferência Episcopal chamou a atenção para o perigo de uma sociedade de espectadores que decidem em função do espetáculo. A democracia não existe sem responsabilidade e uma sociedade de espectadores não é uma sociedade de democracia ativa. E por isso pode deixar, enfim, não só o palco, mas depois também o protagonismo e a decisão a quem aparece. Este é um problema grande. E, portanto, distancia o cidadão concreto e situado do global, que às vezes depois se resolve numa Assembleia Legislativa, às vezes também com percentagens como nós conhecemos, e nem precisamos ser do território nacional, de 60% de abstenções. Isto é muito perigoso.
Entretanto, o desconhecimento acerca de pormenores da vinda do Papa está a gerar alguma intranquilidade entre aqueles que querem preparar uma recepção condigna à visita de Francisco. Sei, pelo que ouvi, pelo que me noticiaram, que o Papa disse a uma religiosa portuguesa que vinha na véspera. Depois, entretanto, ouvi dizer, mas já não sei se a fonte é a mesma, porque isso aí ouvi dizer que iria apresentar cumprimentos ao chefe de Estado, que certamente antes o vai receber, não é? Mas não sei mais. Concretamente, como Bispo de Lisboa, tomara eu ter a oportunidade para prepararmos alguma coisa na cidade, nem que seja do caminho do aeroporto ao Palácio de Belém. Espero que não vá de helicóptero, não é? Mas não sei. Também já ouvi falar em helicópteros para vir de Lisboa para Fátima, mas ao certo não sei nada. Eu, na próxima semana, terei que ir a Roma ao consistório e, se tiver a oportunidade de perguntar diretamente ao Papa, pergunto: Santo Padre, então como é que é? Diga lá, não sei. Neste momento, não sei. Os bispos estão também a trabalhar no documento Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo, que pretende alterar o modelo escolar para um modelo catecumenal na catequese. Foi também aprovada uma carta pastoral sobre o centenário das aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, oportunamente a ser divulgada, onde é reafirmada a atualidade da mensagem de Fátima. Agência.eclésia.pt é neste portal que pode acompanhar estes temas da atualidade. Agora, destaque para a perseguição religiosa no mundo. Foi hoje divulgado em Roma o relatório sobre a liberdade religiosa e está connosco Catarina Martins Betancourt, que é a diretora da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a entidade responsável por este estudo. Muito boa tarde, Catarina. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais no programa Eclésia. Foi apresentado há algumas horas este relatório sobre a liberdade religiosa. Será dentro de 2 dias apresentado no nosso país. O que é que há a reter de novo deste relatório? O que é que salta à vista destes dados? Bom, este relatório é uma análise da situação do mundo entre junho de 2014 e junho de 2016, portanto, os últimos 2 anos, e são analisados 196 países do mundo e, infelizmente, mais uma vez, verificamos um acentuado agravamento da situação da liberdade religiosa no mundo. Portanto, há vários países no mundo em que a situação piorou e neste relatório, tendo em conta estes 2 anos que passaram, os países do Médio Oriente, alguns de África, Ásia, há alguns países que são de facto o grande foco deste relatório. Também verificamos que nestes 2 anos houve um aumento destes fenómenos de extremismo religioso, em que de facto este extremismo está na ordem do dia, em que vimos atos bárbaros, portanto violações, decapitações, formas bárbaras de provocar o outro, testar o outro e usar também as redes sociais para espalhar estes massacres, estes ataques. Portanto, é um relatório em que mostramos, de facto, que há um claro retrocesso na liberdade religiosa no mundo e que, mais uma vez, continuamos a nossa análise leva a que haja, de facto, o desaparecimento de algumas comunidades cristãs, em particular no Médio Oriente, nos próximos 5 anos. É um relatório que não é exclusivo do cristianismo, ele avalia, analisa a liberdade religiosa nas várias sensibilidades religiosas, mas há um sublinhado e há este dado ressalta à vista: os cristãos é o grupo mais perseguido neste momento no mundo. Sim. Com esta análise que fazemos, voltamos a frisar que, de facto, os cristãos são os mais perseguidos no mundo. Este relatório, como disse, efetivamente analisa todas as religiões, não é exclusivo só da comunidade cristã, mas neste período continuamos a ver um agravamento da situação da comunidade cristã e, de facto, esta análise destes últimos anos leva-nos exatamente a dizer que, provavelmente, e se a situação continuar a evoluir como tem evoluído nos últimos anos, teremos o desaparecimento de comunidades cristãs inteiras no país do Médio Oriente, nomeadamente no Iraque e na Síria. O que nós temos visto, de facto, é que nestes últimos 2 anos, temos visto que estes ataques de fundamentalismos, deste hiperextremismo religioso que estamos a assistir no mundo,
está a levar a diversas comunidades que estão a desaparecer. Portanto, há várias minorias que estão a desaparecer. E por isso também, neste livro também é focado o facto de ter sido declarado a nível internacional, em várias instituições, no Parlamento Europeu, no Congresso dos Estados Unidos, também aqui em Portugal, no nosso Parlamento, que foi tomada a posição de um genocídio em curso contra as minorias. E, portanto, o que nós verificamos, de facto, que há, neste momento, há claramente um ataque à religião, à cultura de minorias que estão a desaparecer e que irão provavelmente desaparecer nestes próximos anos se a comunidade internacional não atuar efetivamente. Podemos dizer que a presença dos cristãos nestas regiões do globo é também a presença de uma forma cultural, de uma forma de viver e organizar a realidade, e que se estes grupos não estiverem lá, no futuro serão países diferentes, mesmo em termos de direitos humanos, em termos de grelhas de valores, tudo isso mudará. Sim, porque de facto a comunidade cristã tem os seus valores, a sua forma de viver, e se pensarmos que todas as comunidades têm a sua própria cultura, a sua própria forma de viver, transmitir os valores, se vamos estar a retirar várias minorias destes países, evidentemente que vai ficar uma só grande maioria com os seus valores, e haverá um retrocesso porque estamos a viver em países onde existe apenas uma forma de estar, uma forma de viver, e claro que culturalmente irá haver um empobrecimento deste próprio país. Portanto, a nossa perspectiva, de facto, neste relatório é uma perspectiva de alguma apreensão por aquilo que poderá acontecer nos próximos anos. São números, mas estes números carregam tragédias, não é? É um relatório que não podemos olhar de todo na base das percentagens ou números frios. Sim, claro. Porque em cada número que ali estão são centenas de dramas humanos. Não é? Sim, sem dúvida. E uma das conclusões também que retiramos neste relatório é exatamente este fundamentalismo, este extremismo que está a haver relativamente à religião, está a provocar, esta é uma das razões destas massas de deslocação de homens e mulheres, portanto, estes milhões e milhões de refugiados. Atingimos mais um recorde, não é? Mais de 65 milhões, segundo os dados da ONU, e isto tem a ver exatamente com todos estes conflitos que estão a existir nestes países e que, se não conseguirmos encontrar uma solução a nível internacional, irão continuar, e este número irá continuar a crescer de uma forma galopante, como temos assistido nos últimos anos. Não nos podemos esquecer que há 2 anos havia cerca de 55 milhões, agora 2016 cerca de 65, portanto, são números assustadores e infelizmente continuamos a ver que estes fenómenos continuam, a comunidade internacional não está a ter capacidade de pôr um travão a estes fenómenos, e vamos ver o que é que estes próximos anos nos trarão e o que é que nos irão mostrar também de evolução da humanidade e do mundo. O grande objetivo deste estudo é mudar mentalidades, é mobilizar pessoas no sentido de ajudarem e de se preocuparem com a condição em que outros se encontram, e por isso sei que nos próximos dias a Ajuda à Igreja que Sofre já tem um programa preenchido. Exato. Já a começar na próxima quinta-feira com a apresentação cá na Sociedade de Geografia deste relatório. Exatamente. A apresentação deste relatório é pretexto para trazermos 2 convidados ao nosso país, de 2 destes países que são um dos mais focados neste relatório, portanto, do Iraque e da Síria. Vamos ter um bispo do Iraque, de Erbil, da zona do Kurdistão, que está exatamente a lidar desde há 2 anos com todas estas pessoas, principalmente a comunidade cristã que fugiu da planície de Nínive em agosto de 2014, e que nos vai dar a sua perspectiva do que é que está hoje, como é a situação da liberdade religiosa no seu país e, em particular, da comunidade cristã. Ele vai estar na quinta-feira, às 16 horas, na Sociedade de Geografia. Exatamente, e portanto todos os que nos estão a ver, que queiram participar e ouvir o seu testemunho, será muito importante, e que estejam presentes. Também integrado nesta semana sobre liberdade religiosa, como vamos andar por várias partes do país, convidámos também a irmã Guadalupe, da Síria, portanto ela é uma irmã argentina, mas que viveu na Síria até há cerca de 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, e esteve em Alepo, exatamente, e está neste momento no mundo, a tentar dar a conhecer o que é que efetivamente se passa, porque infelizmente nos nossos meios de comunicação social há uma visão do que se está a passar, mas não temos toda a informação. E o nosso objetivo de facto é este, é ouvir alguém que está a viver nestes países, alguém que está a passar diariamente por todas estas dificuldades, e alertar-nos e dizer
há outra perspectiva do que se está a passar. E isso é extremamente importante. E é esse o nosso grande objetivo, de facto, é trazer estas pessoas para que os nossos benfeitores, a sociedade portuguesa, possa ver, ouvir da primeira voz o que é que se está a passar efetivamente. Portanto, outra perspectiva do que se passa efetivamente nestes países. E eles vão andar connosco, portanto, para além daqui de Lisboa, desta apresentação do relatório no próximo dia 17, também vamos estar no Porto, vamos estar no Estoril, vamos estar aqui em Lisboa, portanto, vai ser um conjunto de atividades que queremos, de facto, alertar para a sociedade o que se está a passar nestes dois países em concreto. E notam que há interesse e capacidade de mobilização nas nossas comunidades cristãs? Sim, em particular com estas duas visitas, estes dois testemunhos, porque está a viver num país que temos ouvido e estamos a assistir agora à tomada de Mossul e todo este desenvolvimento militar que está a acontecer no terreno e, portanto, as pessoas estão muito interessadas em saber o que é que se está a passar. E depois, por outro lado, também da irmã Guadalupe, que todos nós já ouvimos o seu testemunho na internet, não é? Que andou a correr por todo o mundo e, de facto, ela tem um testemunho fortíssimo daquilo que as comunidades estão a viver em Alepo, que é uma cidade mártir, que temos vindo a observar a destruição total. É também uma cidade em que tem havido uma fuga de milhares e milhares de pessoas desta cidade e a comunidade cristã, mais uma das vezes, é a comunidade que mais fugiu de Alepo, exatamente por causa da situação que vivem entre grupos radicais e que não permitem que alguém de uma comunidade, de uma religião diferente, continue a viver no seu país, na sua terra, onde toda a sua família viveu, porque estes cristãos não são ocidentais, não são europeus, são árabes com uma religião diferente. E, portanto, o seu lugar é ali e nós temos que ajudar, de facto, nesta defesa desta comunidade que precisa da nossa ajuda. Certamente, muito obrigado. Obrigada eu. Pela sua presença aqui entre nós, muito obrigado. A liberdade religiosa ausente de muitas regiões do globo e substituída mesmo por casos de perseguição centrados maioritariamente no cristianismo. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.